Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque a Águia de Marabá e Paysandu empataram no Zinho Oliveira 1-1. E no vídeo de hoje temos que analisar como foi esse confronto. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, acionem as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, discordando, concordando comigo, dando a opinião de vocês. Eu não sou o dono da razão, o dono da verdade, aqui eu apenas emito a minha opinião. A proposta do canal é fazer uma proposta aqui, um conteúdo de análise do futebol paraense. Então, está aberto a todos os tipos de comentários, sempre são bem-vindos. Eu aprendo muito com comentários de vocês, eu sempre interajo também nos comentários, a gente bate esse papo, é muito legal. E o YouTube assim também vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Sem mais delongas, se inscreva no canal e vamos para o tema de hoje. Que é claro, vamos abordar o que aconteceu nesse Águia de Marabá 1, Paysandu 1, jogo de ontem à noite no Zinho Oliveira e Marabá, a eliminatória extremamente aberta para o jogo de volta na Curuzu. Eu acho que o Paysandu é o favorito para essa eliminatória. Em termos de resultado, conseguiu um bom resultado, foi um empate, mas a gente tem que ir além do resultado. Aqui vocês sabem, a gente analisa o futebol além do resultado. Antes de trazer os campinhos, né, tanto da análise do Águia de Marabá quanto da análise do Paysandu, tem dois campinhos hoje aqui no vídeo, vamos analisar o jogo. O primeiro assunto que eu quero analisar do jogo é uma questão desde a escalação. Para mim, foi a chave do insucesso do Paysandu para o confronto de hoje. E é algo muito sério que a gente tem que trabalhar aqui, a gente tem que falar aqui, e vocês analisem aí se vocês concordam comigo, porque para mim essa foi a chave para o Paysandu não vencer o confronto de ontem contra o Águia de Marabá. E foi uma bola de neve que foi se criando, e eu vou dividir ela em três partes para vocês verem que uma ação acabou modificando muito o resultado do jogo. Vocês vão entender. Questão da lateral esquerda do Paysandu. No elenco tem dois laterais esquerdos, o Jefferson e o Kevin. Os dois não vêm bem na temporada. O Kevin, segundo eu apurei, está de virose, está com virose, ou seja, ele está com virose, ele não ia ser escalado, não ia ser relacionado e não foi relacionado. Ok. Sobrou o Jefferson. Só que o Jefferson sequer viajou para Marabá por questão técnica. Foi a critério do técnico Hélio dos Anjos que optou por não levá-lo. Então você tem dois laterais esquerdos, se você não aproveita os laterais esquerdos. Ok, um está com virose, mas o que está em virose também não vem bem. Vem fazendo uma temporada muito abaixo. E o outro, por questão técnica, não foi relacionado. Questão técnica no Campeonato Paraense. A Série B é daqui a duas semanas. Daqui a 2 semanas, meus amigos, é Santos e Paysandu na Vila Belmiro. E o jogador não conseguiu ser relacionado por motivos técnicos, motivos do que o Hélio dos Anjos, eu espero que... Eu tô gravando esse vídeo durante a coletiva dele, tenho que gravar logo, se eu não consigo gravar, mas eu posso trazer em vídeo posterior também o que, analisando a coletiva de imprensa dele. Espero que seja abordada essa questão, porque o Jefferson é um jogador que já está há 3 meses no clube, ainda não se encaixou, o máximo que jogou foi 45 minutos, questão física ainda pesando, e ele não conseguiu ser relacionado para um jogo importante, Campeonato Paraense. Então preocupa muito essa questão da lateral esquerda. Essa é a parte 1. São 3 partes que eu disse para vocês do problema. Um acumulando o outro. Um gerando consequência no outro. O que aconteceu? Lucas Maia foi para a lateral esquerda. Parte 2 do problema. Lucas Maia, ele pode jogar improvisado na lateral esquerda para quebrar um galho, um momento, um cenário da partida, algo do tipo. Ele jogou assim no Toluca em algumas partidas. Só que não é a dele. Você viu que não é a dele. No primeiro tempo, fraco ofensivamente, porque o Lucas Maia é o melhor zagueiro do Paysandu, mas como ele jogou de lateral esquerda, a gente tem que avaliar ele como lateral esquerdo. O primeiro tempo, fraco ofensivamente, que ele apoiou muito pouco o Jean Dias. E o Jean Dias, no primeiro tempo, foi o cara da partida, o cara do Paysandu. Ele errou, ele acertou, ele correu com a bola, ele driblou, ele tentou cruzar, ele puxou o adversário para dentro de fundo, ele teve velocidade, ou seja, entre erros e acertos, foi o cara do time. Mas não teve esse apoio em muitas jogadas de velocidade. No segundo tempo, em compensação, ele foi ruim defensivamente. O Vander da equipe do Águia de Marabá deitou e rolou naquele lado direito. Limão também fazendo ultrapassagens. Ou seja, você tira o seu melhor zagueiro para jogar na lateral esquerda que ele não teve um bom desempenho. Entenderam a questão realmente, a questão preocupante do Paysandu? Porque a zaga do Paysandu é o Maia, que é o melhor zagueiro do Paysandu hoje, junto com outro zagueiro que tem que ser testado, que não é o caso do Wanderson. O Carlão, que também não teve bem hoje, eu vou entrar também hoje nas individualidades. Ou o Luan, que nem foi relacionado. A gente tem que ver por que o rapaz também não foi relacionado. Não deu para apurar, não consegui ter essa resposta ainda. Então você tira seu melhor zagueiro para colocar na lateral esquerda e não tem um bom desempenho. Vamos para a parte 3 agora.
Parte 1, você não ter relacionado o lateral que tem no seu elenco à disposição, ou seja, você não confia nesse lateral para o Campeonato Paraense. Isso, conclusão minha, posso estar enganado, mas conclusão minha. A parte 2, você tira seu melhor zagueiro para jogar na lateral e não tem um bom desempenho. E a parte 3 é o gol do Águia de Marabá. Belo cruzamento do Wander, méritos do cruzamento do Wander, ok? Méritos da cabeçada também do Tanque, mas foi entre os dois zagueiros do Paysandu. A bola passa do Wanderson e o Carlão não consegue fazer a cobertura também. O Paysandu não pode tomar um gol numa bola aérea entre os seus dois zagueiros. E tomou. Não é tirando o mérito da equipe do Águia. O Wander fez uma bela assistência, o Tanque uma bela cabeçada para empatar o jogo, 2 minutos depois que o Paysandu tinha aberto o marcador. Mas você não pode. Pode. É uma falha defensiva. E cadê seu melhor zagueiro que podia estar na área para cabecear essa bola? Está na lateral esquerda, tomando bola nas costas. Não é a dele. Pode quebrar o galho às vezes? Pode, mas não é a dele. Entenderam? Então, para mim, isso aí foi peça-chave para o Paysandu não vencer. Se não tivesse tomado esse gol, poderia ter vencido por 1-0. Seria uma partida brilhante? Pelo contrário, a gente vai entrar aqui na questão da partida em si. Mas eu precisava começar esse vídeo falando dessa questão da lateral esquerda do Paysandu, que foi uma bola de neve. Uma completa bola de neve, uma avalanche, ao contrário, que acabou derrubando a equipe do Paysandu no jogo. O jogo em si, primeiro tempo muito pegado, de poucas oportunidades, um time do Paysandu muito sem criatividade, o time do Águia no meio campo muito pegador, muito brigador, mas também o Paysandu não sofreu perigo, ou grandes perigos. Foi uma partida, até certo ponto, controlada pelo Paysandu, que não sofreu tantos perigos, principalmente no primeiro tempo. Não atacou tanto, a partida em si teve 2 grandes lances de perigo mesmo, podemos dizer. Os 2 do segundo tempo. Um do Elielto do Águia de Marabá, que aparece na cara do goleiro Matheus Nogueira, chuta cruzado, a bola sai à esquerda. E o outro do Vinícius Leite. Tinha acabado de entrar, saiu na cara do goleiro e desperdiçou a oportunidade. O Axel Lopes fez uma boa defesa, mas foi em cima dele também. Não tirando os méritos do goleiro, mas era para o Vinícius Leite ter finalizado de uma outra maneira. Porque naquela altura do campeonato, era o gol que daria a vitória para o Paysandu. Então foi um primeiro tempo sem grandes oportunidades assim. O Águia fechando muito bem a questão do meio campo. E um segundo tempo mais aberto. Um segundo tempo pelo menos um pouco mais emocionante. Tecnicamente a partida foi bem fraca, mas um pouco mais emocionante. O Paysandu fez um gol, o Águia fez outro. Tentaram buscar o gol até o último minuto, mas foi uma partida tecnicamente muito abaixo. E não gostei da atuação no todo da equipe do Paysandu. Que em termos de resultado, pode ter sido um bom resultado. 1-1, vai decidir em casa, dentro de casa, uma vitória simples classifica para a final, ok, tem mais time com a Águia, tem mais time também, ok, mas como vocês sabem aqui, a gente analisa o futebol paraense além do resultado. Não posso chegar aqui e fazer um vídeo de 1 minuto falando, o resultado foi bom e ir embora, vamos dormir. Não. Então a gente tem que analisar como foi a partida no meu entender. Vocês deixem a opinião de vocês aí, como eu sempre digo. Então foi um primeiro tempo ruim da equipe do Paysandu. Muita gente, o Biel foi até eleito o melhor do jogo, eu não vi. Aí pode ser até um erro meu, um equívoco meu, não ver essa partida toda que o Biel fez. Eu acho que poderia, quando trazer o Campinho, poderia trazer alguns outros jogadores aqui. Mas eu não vi essa partida toda. Não que ele fez uma má partida, não fez. Ele até fez o gol do Paysandu. Mas eu não achei essa partida tão boa assim do Biel. Mas ele rendeu mais que, por exemplo, entrou o Robinho no lugar dele. Eu preferi o Biel que o Robinho. O Robinho não entrou bem, errando o passe. E é algo também preocupante, com um jogador de nome que está no elenco da equipe do Paysandu. Mas entre os meias que jogaram hoje na equipe do Paysandu, o Biel, lógico, foi melhor que o Robinho. Mas tem outras questões do Paysandu que também preocupam. A falta de objetividade, falta de criação. A equipe do Paysandu muito estática em muitos momentos. Quem para mim foi o cara do Paysandu foi o Jean Dias, principalmente no primeiro tempo. Ele errou alguns lances, errou. Mas você viu que ele brigava, ele corria, ele ia em velocidade, ele tentava o drible, 1 contra 1, ele ia para a linha de fundo, ele cruzava. Então foi uma boa partida do Jean Dias, que nos últimos jogos até não foi tão bem, mas nessa partida ele foi. E foi um Paysandu totalmente manco no primeiro tempo, principalmente. Sempre atuando pelo lado esquerdo do Jean Dias. Aí entra a questão. Atacou pelo Jean Dias, mas não tinha apoio do lateral esquerdo como deveria, porque ele jogou sem um lateral esquerdo mesmo de função. Na lateral direita, você tinha o Edilson e o Edinho, essa dupla que poderia atacar mais, ir mais para a linha de fundo, fazer uma dobradinha entre eles, não conseguiram jogar direito no primeiro tempo, não conseguiram ameaçar a equipe do Águia de Marabá. Mérito para a equipe do Águia também, mas não conseguiram ameaçar. Então foi um primeiro tempo meio complicado, o segundo tempo um pouco melhor. Acho que o Hélio dos Anjos demorou a substituir. O Hélio substituiu aos 28 do primeiro tempo. Todas substituições conservadoras. Tirou um jogador para colocar o jogador da mesma função. Ok,
Isso aí nem entra, nem sou criticando, é apenas uma observação. Todas substituições conservadoras, que não iam mudar o esquema tático, não ia ser um pouco mais ousado. É a opção do treinador, ele optou por isso, mas demorou muito a substituir. Substituiu aos 28 do segundo tempo. Muito pouco tempo ainda para se jogar, para tentar algo lá em Marabá. Outro lance que chamou bastante atenção foi aquela falta na entrada da área para o Bispo bater direto pro gol. Eu não estou no treino do Paysandu, não vou ser liviano, estou acompanhando, não acompanho o treino do Paysandu, não estou lá presente, não sei como é que o Bispo bate falta, mas por presenciar ele, a batida dele, que em passe simples, tentando algum lançamento, alguma coisa, já coloco meio em dúvida como é que ele seria batendo falta. E eu não sou uma pessoa alta, eu tenho 1,70 m, uma estatura regular, ele bateu, se eu tivesse na barreira, não precisava nem pular, a bola bateria na minha barriga. Então assim, não entendi por quê. O Bispo bateu aquela falta do Paysandu, quer ver que no treino ele arrebenta batendo falta, mas nessa falta aí ele não foi bem. Foi um ataque do Paysandu praticamente com o Jean Dias, Nicolas muito mal, Vinícius Leite também não entrou bem. Mas vamos entrar agora então para a gente falar das coletividades, né? Melhor, das individualidades. Vamos trazer os dois campinhos agora, que a gente analisa cada jogador e colocando no esquema tático de ambas as equipes. Vamos lá! A começar pelo Águia de Marabá. Águia de Marabá com o Axel Lopes no gol. Seguro, quanto foi exigido, jogou com segurança. Na linha defensiva, Limão, Davi Cruz, Betão, Alan Maia. Alan Maia não foi bem, nem ofensivamente, nem defensivamente. Oficialmente ele tentou algo, mas eu não gostei do Alan Maia, defensivamente deixando muito a desejar também. Então foi uma partida fraca dele. Davi Cruz e Betão, gostei da zaga da Águia de Marabá e digo mais. Hoje, Davi Cruz e Betão, comparando a Wanderson e Carlão que jogaram hoje, eu prefiro Davi Cruz e Betão, sem exagero nenhum. Para o cenário do Águia de Marabá, que é uma equipe da 4ª divisão, interior do futebol paraense, é uma bela dupla de zaga, Davi Cruz e Betão. Mas se eu ir além, se eu analisar além o que eles estão fazendo nesse campeonato paraense, para essa dupla que jogou hoje, durante a temporada, pelo Paysandu, eu não tenho dúvidas que eu optaria pela dupla de zaga do Águia de Marabá. Isso pode ser até preocupante, não por demérito deles, porque é uma dupla que realmente eu gosto, mas o Paysandu vai disputar a Série B, né? No meio campo, o Dindê depois fez uma bela partida, gostei muito pegador, brigador, no primeiro tempo não deixando espaço para a equipe do Paysandu, gostei bastante, depois foi substituído pelo Fabiano, com Fraga, Ítalo, compondo também o meio campo, o Fraga saiu depois, Felipe Fraga para entrar do Soares. Soares entrou muito bem na equipe do Águia de Marabá, armando jogada, tentando finalizar, tocando rápido, gostei da entrada do Soares. E no ataque, Braga, o Vander e o Tanque. Vander que deu assistência pro gol, foi um jogador no segundo tempo, primeiro tempo nem tanto, mas segundo tempo um jogador muito perigoso da equipe do Águia, o Tanque, um jogador que fez o gol de empate 2 minutos depois. E o Kaique entrou no lugar do Vander mais para compor o meio campo, para ter um jogador mais de pegada. Esse foi o Águia de Marabá. Vamos direto agora para o campinho do Paysandu. Paysandu foi com o Matheus Nogueira no gol, quando foi exigido, fez as defesas, uma atuação ok. Na linha defensiva, Edilson, Wanderson, Carlão e o Lucas Maia. O Edilson foi substituído pelo Brian, foi uma partida não com muita influência do Edilson, uma atuação apenas ok, não apoiou como poderia apoiar. O lado direito do Paysandu praticamente não jogou nessa partida, principalmente no primeiro tempo, então foi uma atuação um pouco mais apagada. Ele que fez uma bela partida contra o Manaus, fez uma partida hoje apagada. Ele foi substituído pelo Brian já no segundo tempo. A dupla de zaga, Wanderson e Carlão, até falei aqui no início do jogo, não gostei, extremamente preocupante, falharam no gol da equipe do Águia de Marabá. Depois o Wanderson, ele vai cortar uma bola e dá de canela, a bola vai para escanteio. Ou seja, é bem preocupante a situação da zaga do Paysandu, que tem que ser o Maia e mais um. E o Carlão não está correspondendo também. A gente fala do Wanderson, que para mim muito irregular, já deveria ir para o banco. E sempre falo, tem que dar chance para o Carlão e para o Luan. Só que eu não gostei da partida também do Carlão. E já não é a primeira vez que eu não gosto, então seria o Luan. Agora, se o Luan também jogar, tiver a oportunidade de não se encaixar, aí complicou. O Paysandu tem que ir no mercado. Como eu disse, daqui a 2 semanas é o jogo contra o Santos na Vila Belmiro. Aí já era. Quando eu digo já era, é em sentido de planejamento de futebol. E digo mais. Hélio dos Anjos, Maurício Edgar, Ari Barros. Os 3 falaram no final do ano passado que o Paysandu ia montar um time para subir para a Série A. Pela primeira vez no canal eu vou falar isso. Esse time do Paysandu não briga pelo acesso. Não briga. Não vai brigar.
tem que reforçar e reforçar de qualidade, e tem algumas questões que eu acho que o Hélio dos Anjos está temando, principalmente em relação à zaga, à defesa. Ou seja, você tem que reforçar esse elenco, porque Série B não é brincadeira e o Paysandu sabe disso. O Paysandu, na sua história, já sofreu alguns revés pesados na Série B do futebol nacional, então ele sabe como é que tem que jogar uma Série B. Eu não acredito que mesmo com esse elenco o Paysandu vá brigar para cair, essas coisas. Eu acho que o Paysandu consegue se manter na Série B, mas se o objetivo é brigar pelo acesso, vai precisar de mais. O Maia, na esquerda, não gostei da atuação do Maia, mas nem o culpo tanto assim. No meio campo, Bispo, João Vieira e Biel. O Bispo foi substituído pelo Vilela. Muita gente criticando o Bispo, gente, mas o Bispo é assim, a característica dele é marcação. Ele pegar a bola, ele tirar a bola, ele sair tocando curto, 2 metros. Você não pode esperar mais do Bispo. Igual, por exemplo, eu me surpreendi com o Bispo batendo falta na entrada da área. Não sei, no treino talvez ele bata bem, mas bateu muito mal e foi uma boa oportunidade de gol do Paysandu. Falta bem na entrada da área. Então, o Bispo é isso, é tentar marcar e tentar sair rápido, com um passe de 2 metros no máximo, para não ter muito risco de errar. É isso que você pode exigir do Bispo. Você não pode exigir muito mais do Bispo. Foi substituído pelo Vilela. No meio campo, continuando, né? João Vieira. O João Vieira, eu vou até contrário a muita opinião de muitos torcedores do Paysandu na rede social. O João Vieira, ele vai fazendo alguns bons jogos. Não jogos excelentes, mas eu vejo algum desenvolvimento dele, principalmente na parte ofensiva. Tentando uma transição ofensiva, tentando aparecer no ataque. O problema dele ainda é na parte de defesa. Na parte defensiva, eu acho que hoje também ele deixou a desejar. Na parte ofensiva, ele foi mais participativo. Então, uma atuação razoável para ok para o João Vieira. Biel foi o meio articulador, depois entrou o Robinho e o Biel foi melhor que o Robinho não entrou bem. Quando eu disse do Biel no início do vídeo, é que eu não vi essa participação toda para ser eleito o melhor do campo, essa questão toda, apesar do gol. Mas no primeiro tempo ele tentou participar mais um pouco, no segundo ele caiu muito de produção, mas foi melhor que o Robinho. No ataque, Edinho, Jean Dias e Nicolas. O Edinho muito apagado, como praticamente todo o lado direito do Paysandu apagado na partida. Foi substituído pelo Vinícius Leite. Vinícius Leite entra, tem uma grande oportunidade para desempatar a partida, sai na cara do gol, recebe uma bela bola, finaliza, só que finalizou em cima do Axel Lopes, ou seja, Vinícius Leite não entrou bem, perdeu esse gol. Ah, mas ele jogou pouco. Jogou o quê? Cerca de 20 minutos. Mas ele jogou 20 minutos. Teve a bola da vitória nos pés, na frente do gol. Finaliza em cima do goleiro, perde a oportunidade. Então, não posso considerar que ele fez uma boa partida, mesmo sendo 20 minutos. Não dá. Jean Dias, para mim sim, esse sim, o melhor jogador em campo. Eu acho que ele junto com o Dindê do Águia de Marabá, foram os dois destaques. E principalmente no primeiro tempo, muito participativo. Você via muitas vezes ele sozinho, por falta de apoio do lateral, ou do meia, ou do atacante se aproximar, um outro atacante, enfim. Mas Jean Dias muito participativo, levando o ataque do Paysandu praticamente nas costas no primeiro tempo. Ele podia ter errado alguns dribles, errado algum passe, mas era sempre ele, sempre caindo por ele. O Paysandu atacou muito pelo lado esquerdo. Para mim, o melhor em campo, junto com o Didê. E o Nicolas, que não fez uma boa partida, né? Nicolas muito abaixo, Nicolas sempre brigador, nesse jogo nem tão brigador assim, mas ele recebe no primeiro tempo um lançamento lá do campo defensivo do Maia, na cara do Axel, ele domina, mas domina errado, vira de costas, tenta dar o calcanhar pro Biel que vinha se aproximando e acabou falhando nesse passe dele, no segundo tempo muito apagado, e abre uma preocupação, porque o Nicolas, eu gosto do Nicolas, vai ser um jogador para mim muito útil pro Paysandu na Série B. Como ele é hoje, ele vai ser na Série B. Só que você não vê um substituto do Nicolas. Esse que para mim é o grande problema. Do elenco, quais são os jogadores com características mais semelhantes do Nicolas? O Juan Ribeiro e o Yuri. O Yuri nem relacionado é mais e acho que nem deve ser mais relacionado e nem relacionaria ele mais, porque desde que ele foi contratado, eu analisei aqui cada contratação do Paysandu, eu coloquei como contratação questionável. Agora, o Juan Ribeiro não joga. O único jogo que ele jogou foi aquele lá em Bragança que ele foi bem. Fez um gol, deu uma assistência, o Paysandu venceu por 3-0. Naquele jogo, o Wesley Garcia entrou e fez 2 gols. Hoje o Wesley Garcia nem jogou também. Então, o Juan Ribeiro, mas nada garante que ele vai ser jogador de nível de Série B. Ninguém pode garantir isso. Porque ele não joga. A gente não sabe. Ele joga pouco. E para mim, esse foi um dos grandes erros do Hélio dos Anjos
ao longo desse início de temporada é não dar uma minutagem maior a alguns jogadores para testar para a Série B. Você vai testar o Juan Ribeiro aonde? Na Série B já? Vai testar mais, sei lá, o Carlão e o Luan aonde? Na Série B? Vai testar mais o Wesley Garcia na Série B? Então, assim, eu acho bem complicado, porque parece que o Nicolas, para mim, ele é titular do Paysandu, é um grande jogador, eu gosto dele, ele tem identificação, ele já está completando agora 35 anos, mas 35 anos, se você vê que ele se doa em campo, ele tem qualidade técnica também, para mim que seria o titular do ataque do Paysandu, sem dúvida alguma. Mas você não vê um substituto, porque o Yuri não é mais relacionado, também não tem condições, e o Juan Ribeiro não joga. Como é que a gente vai saber se o Juan Ribeiro vai prestar para a Série B? Eu não tenho essa condição de falar, não, o Juan Ribeiro é um jogador que vai ser útil para a Série B. Eu não tenho a mínima condição de falar isso, porque realmente eu não sei. E não falo isso para jogar o jogador para baixo. É porque realmente eu não sei, porque ele foi muito pouco testado, foi testado apenas em uma partida no Campeonato Paraense, e é muito pouco. É isso, amigos. Águia de Marabá 1, Paysandu 1, fizemos análise coletiva, análise individual dos atletas, trazendo aqui o campinho para vocês. Próximo jogo, no final de semana na Curuzu, como eu disse, só o resultado pode ter sido bom para o Paysandu, e foi um empate, uma vitória simples garante o Paysandu na final do Campeonato Paraense, mas a atuação não foi legal, poderia ter rendido um pouco mais. Vamos ver agora, né? Vamos ver agora na Curuzu, que é o ambiente do Paysandu, um ambiente que o Paysandu tende a jogar melhor e tem que jogar melhor, mas a preocupação não foi esse jogo do Águia, foi isolado que o Paysandu não jogou tão bem. O Paysandu vem de uns jogos que não vem jogando tão bem. Enfim, vamos aguardar o final de semana. Com certeza teremos emoções. E vocês comentem aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Deixem seu like, se inscrevam no canal, comentem à vontade e até o próximo.